Número 10. Os últimos nômades da Terra. Quando a maioria das pessoas pensa na Mongólia, uma imagem vem imediatamente à mente. Um mar infinito de campos verdes que se estende além do horizonte, pontilhado por tendas circulares brancas e cavaleiros desaparecendo ao longe. Surpreendentemente, essa não é apenas uma imagem romântica dos livros de história. Ela ainda faz parte do cotidiano de centenas de milhares de mongóis. A Mongólia é um dos últimos países da Terra onde o estilo de vida nômade tradicional continua sobrevivendo em grande escala. Enquanto muitas nações abandonaram esse modo de vida há séculos, a Mongólia ainda possui famílias que migram várias vezes por ano, seguindo as estações exatamente como seus ancestrais faziam há mais de 1000 anos. Quase um terço da população mongol continua vivendo total ou parcialmente como pastores nômades. Em vez de casas permanentes, eles vivem em moradias portáteis chamadas gers, conhecidas internacionalmente como yurts. Essas notáveis habitações circulares podem ser completamente desmontadas em apenas algumas horas, carregadas em caminhões, ou, historicamente, em camelôs, carroças puxadas por bois, e reconstruídas em um local totalmente novo. O design do ger permaneceu praticamente inalterado por séculos porque funciona perfeitamente. Camadas espessas de feltro mantêm o interior surpreendentemente aquecido durante os invernos rigorosos, quando as temperaturas podem cair abaixo de 40 graus negativos. No verão, a mesma estrutura permanece fresca, apesar do sol intenso. Dentro de um ger, tudo tem um significado. Tradicionalmente, a entrada fica voltada para o sul para aproveitar ao máximo a luz do sol e reduzir a exposição aos fortes ventos do norte. O lado norte costuma ser reservado para convidados de honra ou para os membros mais velhos da família. Até mesmo o lugar onde você se senta reflete os costumes e o respeito da cultura mongol. A vida como nômade exige muito esforço físico. As famílias acordam antes do nascer do sol para ordenhar iaques, cabras, ovelhas, cavalos ou camelôs. Dependendo da região, uma única família pode cuidar de centenas ou até milhares de animais espalhados por imensas áreas de pastagem. O gado não é apenas uma fonte de renda. Os animais fornecem transporte, alimento, roupas, combustível e até materiais para abrigo. As ovelhas produzem lã, as cabras fornecem o valioso cashmere, os cavalos produzem leite de égua fermentado e o esterco de iaque torna-as combustível para cozinhar e aquecer. As crianças crescem aprendendo habilidades que muitos adultos em outras partes do mundo jamais imaginariam. Aos 5 ou 6 anos de idade, muitas já conseguem montar a cavalo com incrível confiança. Elas ajudam a conduzir os rebanhos, recolhem lenha e participam das responsabilidades da família desde muito cedo. A cultura equestre permanece profundamente enraizada na identidade mongol. Os historiadores acreditam que o sucesso militar do Império Mongol foi possível, em grande parte, porque cada guerreiro era um excelente cavaleiro. Ainda hoje, muitos mongóis que vivem nas áreas rurais passam mais tempo montando a cavalo do que dirigindo. O famoso festival Naadon celebra essa incrível tradição por meio das corridas de cavalos, da luta livre e do tiro com arco, os chamados 3 jogos masculinos. Curiosamente, as corridas de cavalos frequentemente contam com crianças como jockeys, pois seu peso mais leve permite que os cavalos corram mais rápido em percursos que podem ultrapassar 30 km. No entanto, a vida nômade enfrenta desafios cada vez maiores. As mudanças climáticas tornaram o clima da Mongólia cada vez mais imprevisível. Uma das maiores ameaças é o temido Dzud, um desastre de inverno devastador em que neve intensa ou espessas camadas de gelo impedem que os animais alcancem a grama. Rebanhos inteiros podem morrer em poucas semanas, forçando famílias a abandonar tradições preservadas por gerações. As pressões econômicas também incentivam os mongóis mais jovens a se mudarem para cidades em busca de educação, empregos e das comodidades da vida moderna. Telefones celulares, painéis solares e televisão via satélite já chegaram até mesmo aos gers mais remotos, criando uma fascinante combinação entre tradições ancestrais e tecnologia moderna. Ainda assim, apesar da modernização, a Mongólia continua sendo um dos poucos lugares onde as pessoas ainda medem sua riqueza não por contas bancárias, mas pelo número de animais pastando sob um céu infinito. Número 5. Mulheres, costumes proibidos. A Mongólia é frequentemente associada a guerreiros ferozes, vastas pradarias e as lendárias conquistas de Gengis Khan. Mas, além de sua história dramática, existe outra narrativa fascinante,
uma história sobre mulheres, costumes antigos e tradições que sobreviveram por séculos. Embora muitos estrangeiros imaginem a Mongólia como uma sociedade dominada pelos homens devido ao seu passado guerreiro, a realidade é muito mais complexa. As mulheres mongóis desempenharam, por muito tempo, papéis importantes dentro da família, da economia e até da política, tornando-se algumas das figuras mais respeitadas da história cultural do país. Durante séculos, a vida nas estepes da Mongólia exigiu cooperação em vez de rígidas divisões de gênero. Enquanto os homens estavam longe cuidando do gado, negociando ou lutando em campanhas distantes, as mulheres tornavam-se a espinha dorsal da família. Elas administravam as finanças da casa, cuidavam dos filhos, ordenhavam os animais, preparavam os alimentos, mantinham o G da família, muitas vezes, tomavam decisões cruciais que afetavam todo o lar. Uma família nômade simplesmente não poderia sobreviver sem mulheres capazes, e essa necessidade prática lhes garantiu um nível de respeito incomum em muitas sociedades medievais. Registros históricos mostram, inclusive, que várias mulheres mongóis governaram vastos territórios após a morte de poderosos cães. Rainhas como Toregene Khatun e Mandushai, a sábia, exerceram enorme influência política, liderando exércitos, nomeando autoridades e ajudando a preservar o Império Mongol durante períodos de instabilidade. Mandushai, em particular, tornou-se uma figura lendária ao cavalgar para a batalha carregando seu filho pequeno, reunificando posteriormente as tribos mongóis fragmentadas. Sua liderança continua sendo um símbolo de coragem e resiliência na história da Mongólia. Hoje, as mulheres mongóis continuam desempenhando um papel importante na sociedade. Elas estão amplamente representadas na educação, na saúde, nos negócios e no governo. De fato, as mulheres representam uma grande parcela dos formados nas universidades e muitas jovens profissionais estão moldando a economia moderna da Mongólia. Os visitantes de Ulaanbaatar frequentemente observam mulheres atuando como empresárias, engenheiras, jornalistas, advogadas e executivas, refletindo o constante progresso social do país. Ainda assim, ao lado desse estilo de vida moderno, muitos costumes antigos continuam vivos, alguns respeitados, alguns desaparecendo gradualmente e outros considerados incomuns pelos estrangeiros. Uma das tradições mais interessantes está relacionada ao Ger da família, a tenda circular que serve de lar aos mongóis há séculos. O Ger é muito mais do que um abrigo. É um espaço sagrado de convivência, com regras não escritas que todo visitante deve seguir. Pesar na soleira de madeira é considerado um desrespeito, pois ela simboliza a entrada no mundo protegido da família. Em vez disso, os convidados devem passar cuidadosamente por cima dela. Outro costume desencoraja apoiar-se nas colunas centrais de sustentação do Ger, já que esses pilares representam a estabilidade e a força da família. Dentro do Ger, a disposição dos assentos também segue a tradição. A parte norte geralmente é reservada para convidados de honra ou idosos respeitados, enquanto os membros da família se sentam de acordo com a idade e a posição. Até mesmo a direção em que os objetos são entregues pode ter um significado cultural. Esses costumes podem parecer pequenos detalhes, mas, para muitos mongóis, representam respeito, hospitalidade e harmonia dentro do lar. A hospitalidade, por si só, é uma das tradições mais fortes da Mongólia. Nas regiões remotas do interior, viajantes podem ser convidados a entrar no Ger de um desconhecido sem qualquer aviso prévio. Recusar imediatamente comida ou bebida pode ser considerado falta de educação. Os convidados geralmente recebem sultei tsai, um tradicional chá salgado com leite, acompanhado de produtos lácteos ou queijo seco. Mesmo que o visitante não esteja com fome, aceitar ao menos um pequeno gole ou uma pequena porção é visto como um gesto de gratidão e respeito. Alguns costumes mais antigos são muito mais controversos. Em certas comunidades remotas, histórias sobre formas simbólicas de captura de noivas ou casamentos arranjados foram transmitidas ao longo das gerações. Embora essas práticas tenham feito parte das tradições locais de alguns grupos, a legislação moderna da Mongólia não permite casamento forçado nem sequestro, e esses casos são raros atualmente. Hoje, a maioria dos casamentos acontece por escolha mútua, especialmente nas áreas urbanas, onde as gerações mais jovens adotaram valores modernos sem abandonar as tradições familiares. Outra antiga crença envolve o fogo, que sempre foi considerado sagrado pelas famílias nômades.
Jogar lixo no fogão da família, apontar facas em direção ao fogo ou despejar água diretamente sobre a chama sem motivo sempre foi desencorajado pela tradição. O fogo representa calor, vida e proteção durante os rigorosos invernos da Mongólia, e tratá-lo com respeito continua sendo um importante valor cultural em muitos lares. Os visitantes também são aconselhados a não assobiar dentro de um ger. Segundo as crenças tradicionais, assobiar em ambientes fechados pode atrair má sorte ou espíritos indesejados. Da mesma forma, chapéus não devem ser colocados no chão, pois simbolizam a dignidade e a honra da pessoa. Apesar desses antigos costumes, a Mongólia está mudando rapidamente. As gerações mais jovens usam smartphones, estudam no exterior, criam startups de tecnologia e se conectam com o restante do mundo por meio das redes sociais. A moda, a música e a cultura global tornaram-se cada vez mais populares, especialmente nas cidades. Ainda assim, muitas famílias retornam ao interior durante os feriados, onde as crianças aprendem a montar a cavalo, ajudam a cuidar do gado e vivenciam as tradições de seus avós. Talvez esse equilíbrio entre o antigo e o moderno seja justamente o que torna a Mongólia tão única. É um país onde mulheres modernas podem liderar empresas de sucesso durante a semana e passar os fins de semana cavalgando pelas estepes, onde costumes centenários continuam coexistindo com a vida do século XXI. Na Mongólia, a história não está confinada aos museus. Ela permanece entrelaçada ao cotidiano, silenciosamente preservada por meio das tradições familiares, do respeito aos ancestrais e do espírito duradouro do povo nômade. Número 1. Ulaanbaatar, a capital mais fria e céus nublados. À primeira vista, Ulaanbaatar pode não parecer a capital que as pessoas imaginam quando pensam em um país que, um dia, governou quase metade do mundo conhecido. Não há castelos medievais intermináveis, imponentes palácios imperiais ou antigas muralhas que se estendem até o horizonte. Em vez disso, os visitantes encontram uma cidade de arranha-céus de vidro ao lado de blocos de apartamentos da era soviética, mosteiros budistas cercados por um trânsito intenso e modernos shopping centers a poucos minutos de bairros repletos de gês tradicionais. É um lugar onde antigas tradições nômades encontram a realidade da vida urbana do século XXI. Lar de mais de 1,6 milhão de pessoas, quase metade de toda a população da Mongólia, Ulaanbaatar é o coração político, econômico e cultural do país. Nas últimas décadas, milhares de famílias deixaram o interior em busca de educação, emprego, assistência médica e um futuro melhor, transformando o que antes era uma cidade relativamente pequena em uma das capitais de crescimento mais rápido da Ásia. Mas Ulaanbaatar possui um recorde diferente de qualquer outra grande cidade da Terra. Ela é amplamente reconhecida como a capital nacional mais fria do mundo. O inverno aqui não é apenas frio, é extremo. Entre novembro e março, as temperaturas caem regularmente abaixo de 20 graus negativos, enquanto durante a noite frequentemente atinge menos 35 ou até menos 40 graus Celsius. Nas manhãs mais rigorosas, o ar é tão frio que os cílios congelam uns aos outros. A pele exposta pode ficar dormente em poucos minutos e cada respiração cria densas nuvens de cristais de gelo que parecem permanecer suspensas no ar. Apesar dessas condições brutais, a vida cotidiana raramente para. As crianças caminham para a escola envoltas em pesadas roupas de inverno. Os ônibus continuam circulando pelas ruas cobertas de neve. Os mercados permanecem abertos e os trabalhadores seguem para seus empregos como se as temperaturas congelantes fossem perfeitamente normais. Para os moradores locais, sobreviver aos longos invernos tornou-se simplesmente mais uma parte da vida. Uma das razões para essas temperaturas extremamente baixas é a geografia da Mongólia. Ulaanbaatar está situada a aproximadamente 1.350 metros acima do nível do mar e fica muito distante de qualquer oceano. Sem mares próximos para moderar o clima, a cidade experimenta variações de temperatura dramáticas entre as estações. No verão, os termômetros podem alcançar 30 graus Celsius, enquanto no inverno as temperaturas caem mais de 70 graus abaixo disso, um contraste impressionante que poucos lugares do planeta vivenciam. No entanto, o frio é apenas parte da história de Ulaanbaatar. A cidade também é conhecida por sua persistente poluição do ar durante o inverno, que frequentemente cria um espesso céu acinzentado cobrindo todo o vale. Nos meses mais frios, muitas famílias que vivem nos distritos de gelo ao redor da cidade dependem do carvão ou de outros combustíveis sólidos para aquecer suas casas.
À medida que milhares de fogões queimam simultaneamente, a fumaça fica presa sob camadas de ar frio em um fenômeno meteorológico conhecido como inversão térmica. Em vez de subir e se dispersar, o ar poluído permanece próximo ao solo, reduzindo a visibilidade em alguns momentos, criando um dos maiores desafios ambientais da cidade. Durante anos, Ulaanbaatar esteve entre as capitais mais poluídas do mundo no inverno. Em resposta, o governo mongol introduziu restrições ao uso de carvão bruto, promoveu combustíveis processados mais limpos, ampliou sistemas de aquecimento urbano e incentivou soluções energéticas mais sustentáveis. Esses esforços ajudaram a reduzir os níveis de poluição em comparação com anos anteriores, embora melhorar a qualidade do ar no inverno continue sendo um desafio constante. Ironicamente, assim que se deixa a cidade para trás, a Mongólia torna-se um dos países menos densamente povoados da Terra, com algumas das paisagens naturais mais limpas e intocadas que se pode imaginar. Pradarias infinitas, rios cristalinos, montanhas cobertas de neve e o vasto deserto de Gobi lembram aos visitantes que a verdadeira essência da Mongólia ainda está além de seu centro urbano. Mesmo dentro de Ulaanbaatar, a história nunca está distante. O nome da cidade significa Herói Vermelho, um título adotado em 1924 após a Revolução Socialista da Mongólia. Antes disso, o assentamento mudou de localização mais de 2 dezenas de vezes porque originalmente funcionava como um mosteiro móvel que se deslocava conforme as estações mudavam, uma lembrança extraordinária das profundas raízes nômades da Mongólia. Hoje, os visitantes podem explorar séculos de história em apenas uma tarde. No mosteiro Ganda, monges budistas entoam antigas orações da mesma forma que fazem há gerações. Nas proximidades, a Praça Sukhathar serve como centro simbólico da cidade, onde edifícios governamentais se erguem ao lado de uma imponente estátua de Gengis Khan, o construtor do império cujo legado continua moldando a identidade nacional da Mongólia. Os museus exibem artefatos inestimáveis do Império Mongol, enquanto cafés modernos, galerias de arte e empresas de tecnologia revelam uma sociedade em rápida transformação, olhando com confiança para o futuro. A vida em Ulaanbaatar também reflete a resiliência de seu povo. Os invernos podem ser impiedosos, mas os moradores da cidade se adaptaram de maneiras extraordinárias. Passarelas aquecidas para pedestres conectam alguns edifícios. Os restaurantes servem fumegantes tigelas de sopa de carneiro e chá quente com leite para aquecer as mãos congeladas, e os tradicionais deels, as coloridas vestes usadas há séculos, ainda são vistos com frequência durante festivais e celebrações familiares. Talvez nenhum outro lugar do mundo represente tão perfeitamente o impressionante contraste da Mongólia. É uma capital onde hotéis de luxo dominam a paisagem ao lado de assentamentos tradicionais de Gers, onde templos budistas ficam ao lado de modernos edifícios de escritório e onde temperaturas mais frias do que as da Antártica em determinadas épocas do ano coexistem com a calorosa hospitalidade que define a cultura mongol há séculos. Ulaanbaatar pode ser a capital mais fria da Terra, mas sob seus invernos gelados existe uma cidade repleta de resiliência, história e um espírito que continua resistindo, assim como o vasto império que um dia mudou o rumo da história mundial. A Mongólia é muito mais do que intermináveis pradarias do legado de Gengis Khan. É uma terra onde antigos nômades ainda percorrem as vastas estepes, tradições centenárias continuam moldando a vida cotidiana, e uma das capitais mais frias da Terra permanece como símbolo de resistência e sobrevivência. Poucos lugares no planeta preservam sua história de forma tão viva enquanto, ao mesmo tempo, abraçam o futuro. Agora queremos ouvir você. Qual fato sobre a Mongólia mais surpreendeu você? Foram as famílias nômades que ainda acompanham o ritmo das estações, os fascinantes costumes dentro de um ger tradicional, ou a vida na capital mais fria do mundo? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Nós lemos todos os comentários e adoramos conhecer o que você pensa. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para não perder nossa próxima aventura. Toda semana exploramos culturas escondidas, tradições incríveis, destinos de tirar o fôlego e as verdadeiras histórias por trás dos países mais fascinantes do mundo. Obrigado por assistir e lembre-se, as maiores aventuras começam onde o mapa parece chegar ao fim. Nos vemos na próxima jornada incrível.